Amém. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos diz que o apóstolo Pedro, logo quando Jesus foi preso, a palavra de Deus, ela fala lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 54, a palavra de Deus, ela diz assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro os seguia à distância. Em outra versão, fala assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Ou seja, Pedro seguia Jesus de longe. E eu olhei essa palavra numa mensagem que eu recebi essa semana, e eu achei interessante porque... Glória a Deus, aleluia. Então, como a gente estava falando, por que quando Pedro, né, a palavra de Deus, ela diz, lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 54, ela fala o seguinte: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro os seguia à distância. Como a gente já tinha lido, em outra versão fala assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Como é que nós temos seguido a Jesus? Como é que tem sido a nossa caminhada com Jesus? Será que nós temos seguido Jesus de longe? Será que nós temos seguido Jesus assim, como um espectador, sem nos envolver com as coisas de Jesus, com as coisas de Deus? Como que nós temos seguido Jesus? Qual tem sido a nossa atitude quando Jesus passa, quando Jesus chega? Qual tem sido a nossa atitude? Essa pergunta ela tem batido forte em mim nesses dias, sabe? É justamente a questão que a gente estava falando quando a gente estava orando. A gente diz que confia, mas na hora de confiar, a gente desconfia. A gente diz que está com Jesus, que ama Jesus, que segue Jesus, mas na hora de verdadeiramente estar com Ele, nós não estamos, nós não nos colocamos com Jesus, nós não andamos com Jesus, nós ficamos observando de longe, igual Pedro. É interessante a gente ver que um pouquinho antes, no mesmo capítulo 22 de Lucas, só que no versículo 33, Pedro ele fala assim: Pedro respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte, se for necessário. Ou seja, Pedro acabou de dizer para Jesus que ele morreria por Jesus. Ele não largaria Jesus de jeito nenhum. Mas um pouquinho depois, quando Jesus é preso, na hora do vamos ver, Pedro segue de longe. E se a gente continuar a ler o texto, a gente vê que mais na frente, Pedro vai negar Jesus.
Porque as pessoas vão começar a reconhecer Pedro. As pessoas vão começar a dizer: não, eu vi você com ele, eu vi você com Jesus. E Pedro vai falar: não, eu não conheço esse homem. Pedro chega até a blasfemar, a xingar. Esse homem é um desconhecido, eu não conheço, eu não ando com ele. E muitas vezes hoje na nossa vida, dependendo daquilo que nós precisamos, dependendo daquilo que nós queremos alcançar, dependendo da onde nós queremos chegar, nós vamos olhar e vamos falar: não, 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 eu não sou de igreja, não. Eu não sirvo esse Jesus, não. E aí nós começamos a ver o que as igrejas estão pregando, muitas das igrejas estão pregando nos dias atuais. Porque as igrejas estão falando que nós estamos vivendo os últimos dias, que nós já estamos vendo os sinais da volta de Jesus. E quando ele voltar? Será que nós vamos falar que nós também não conhecemos Jesus? Será que nós vamos estar preparados com as nossas decisões tomadas a respeito de Jesus? Será que se chegarem para nós e falar, ou você nega esse Jesus, ou você morre, e aí nós vamos negar para manter a nossa vida? Porque a palavra de Deus, ela nos diz que aquele que quer ganhar a sua vida deve perdê-la. E aquele que quiser manter a sua vida vai perder a salvação. Será que nós somos realmente cristãos o tempo todo? Será que as pessoas que olham para nós, elas podem olhar e dizer: não, olha, essa pessoa confia em Deus. Essa pessoa anda com Deus. Nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nas coisas que nós precisamos resolver, nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, conosco o tempo todo, nas coisas que acontecem no nosso país, nas injustiças, nas safadezas, nas corrupções, nas roubalheiras. Será que nós estamos seguindo a Jesus? Será que nós estamos confiando que Deus realmente está no controle de todas as coisas? Ou nós somos daqueles que acham que Deus já virou as costas para nós? Que Deus já não presta mais atenção em nós? Porque a palavra de Deus que nós estamos lendo hoje, ela está dizendo justamente isso. E Pedro seguia de longe. De longe. Quando Jesus é preso e é levado para o sumo sacerdote, que ele entra para ser julgado, Pedro ele entra e fica ali no alpendre, junto com as pessoas, perto da fogueira, se esquentando ali perto da fogueira, e as pessoas, algumas pessoas passam por ele e falam: você é também da turma lá de Jesus. Você é nazareno também. Você é lá da Galileia. E ele fala: não, não sou não, eu não conheço esse homem. Quando apontam para nós e dizem: você é cristão? O que será que a gente responde? Quando apontam para nós e dizem: você serve a Deus? Tem alguma coisa diferente em você? O que que é? O que será que a gente responde? Hoje a palavra de Deus está nos dizendo
que nós precisamos tomar a nossa decisão diante de Jesus. Nós precisamos, sabe, nos posicionar, igual o cego Bartimeu se posicionou quando as pessoas. Jesus estava passando, ele começou a gritar e as pessoas falavam para ele: cala a boca. Cala a boca, ele não vai te ouvir, não. E Bartimeu falava: não, eu sou de Jesus, eu quero Jesus, ele vai me ouvir. Eu não vou calar minha boca, não. Enquanto ele não olhar para mim, eu não vou calar minha boca. E continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que nós nos posicionamos diante de Jesus a ponto de ficar gritando, 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 enchendo o saco das pessoas que estão ao nosso redor, a ponto deles quererem bater em nós, de sair de perto de nós, mas a gente não larga Jesus. A gente não larga o nosso Deus. A gente não abre mão da nossa fé. A gente não abre mão daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus representa para nós. Nós não somos daqueles que ficamos olhando de longe, nós somos daqueles que vão lá, que participam, e se tiver que morrer junto, nós vamos morrer. Será que nós somos assim? Será que a nossa fé nos leva a ter esse tipo de atitude? Muitas vezes a nossa vida não vai para frente, a nossa vida não deslancha, porque a gente não se posiciona. A gente fica na dúvida, será? É igual, né? Falou aqui, a gente entrega, mas não entrega, né? A gente entrega, mas fica com medo. Se eu entregar, será que Deus dá conta? Será que Deus vai fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso? Então, que essa palavra hoje venha nos trazer uma reflexão para nós. Que essa palavra hoje venha nos mostrar que nós não podemos ficar de longe. Nós não podemos ficar olhando de longe. Nós precisamos estar perto. Nós precisamos estar grudados, de mãos dadas. Nós precisamos estar agarrados nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, para que Ele nos mantenha de pé, para que a nossa vida, sabe, prospere, deslanche, para que as coisas aconteçam na nossa vida, de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que a gente não seja daqueles que ficam olhando de longe, que negam quando é perguntado se nós somos da tribo do Nazareno. Somos sim. É engraçado que quando a gente chega muitas vezes nos lugares, algumas pessoas notam a diferença que tem em nós, algumas pessoas notam que tem alguma coisa diferente em nós. E às vezes as pessoas questionam. E muitas vezes a gente nega, fala: não, não é nada não. É normal. Só que não é normal. Eu quero te dizer que você tem uma coisa diferente em você. Você tem o Espírito Santo habitando em você. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Que nós possamos andar sempre ao lado de Jesus. Que nós possamos estar sempre aos pés de Jesus.
Que nós possamos ter uma intimidade, um relacionamento com Jesus e que nunca, nunca a gente negue aquilo que Jesus é para nós. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Que você seja uma bênção, que você faça a diferença, que as pessoas ao olhar para você não vejam você, vejam Jesus, vejam o Espírito Santo habitando em você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, meu Deus glorioso. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por essa ceia em família. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão aqui presentes, por aqueles que não puderam vir por algum motivo, Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, meu Deus. Te agradeço pela vida de cada um, Senhor, da família que o Senhor me deu, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus, pela tua ressurreição. E obrigado, Jesus, porque pela tua promessa o Senhor voltará para nos buscar. Que a gente esteja preparado. Que a gente esteja, Senhor, aliançado contigo, firmados na rocha. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Pai. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados aqui no canal são relevantes, tem um conteúdo bacana, interessante, edificante, e que eles merecem ser distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas ouçam essa palavra, se edifiquem, edifiquem a sua fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Abreijos para você e até o próximo vídeo.